Tem mulher que aprende a sorrir de um jeito que não chega aos olhos. Flávia aprendeu cedo. O namorado batia nela e no dia seguinte mandava presentes como se fosse amor. Ninguém percebeu, até o CEO começar a ligar os pontos e decidir que aquilo ia acabar. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Flávia Andrade tinha 28 anos e uma habilidade que nenhuma mulher deveria precisar desenvolver. A de parecer bem quando não estava, cabelo sempre arrumado, maquiagem sempre no lugar, postura correta, voz modulada. Por fora tudo certo, por dentro era outra história. O relacionamento com Rafael começou diferente. 2 anos atrás, ele era o tipo de homem que parecia ter sido feito para impressionar. Atencioso, presente, intenso. A intensidade era a parte que ela confundiu com amor por tempo demais. O que antes parecia cuidado virou controle. O controle virou ciúme. O ciúme virou palavra dura. E a palavra dura, numa noite que ela preferia não lembrar, virou o primeiro empurrão. O ciclo se instalou com a crueldade específica dos ciclos. A agressão, o arrependimento, a paz falsa e o presente que vinha depois como se dinheiro pudesse apagar o que os braços haviam feito. Flores, perfumes caros, jantares em lugares com lista de espera de semanas. Eu só fico assim porque te amo demais. Ele dizia, segurando o rosto dela com uma força que era disfarçada de carinho, mas que ela sentia como pressão. E Flávia, fragilizada demais para discernir o que era real, queria acreditar. Para quem via de fora, Rafael era o namorado perfeito. Aquele que aparece com presentes sem motivo, que elogia em público, que posta foto com legenda de amor numa terça-feira à tarde. Que aparece para buscar no trabalho com flores na mão e sorriso de quem sabe que está sendo visto. O tipo de homem que o Instagram inventou para fazer outras mulheres se sentirem mal com os próprios relacionamentos. As colegas de trabalho comentavam sempre com aquela inveja que não tenta se disfarçar. Nossa, Flávia, você é muito sortuda. Ela sorria, o sorriso treinado, o vazio dentro. O que ninguém via era o outro lado daquele mesmo homem. O que esperava em casa, com a expressão fechada de quem contou as horas, de quem leu as mensagens do celular dela sem pedir, de quem tinha uma lista mental de coisas que ela fez errado naquele dia e que seriam cobradas de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. Naquela manhã de quinta-feira, o buquê chegou pouco depois das 10. Rosas vermelhas. Grandes, chamativas, do tipo que não passa despercebido em lugar nenhum. Eram tantas que a recepcionista precisou segurar com os 2 braços. Diferentes de tudo que costumava aparecer naquele ambiente corporativo de paredes de vidro e cheiro de café passado. A recepcionista as trouxe com aquela expressão de quem está entregando algo precioso. Flávia sabia, antes mesmo de ver, de onde vinham. Rafael ligou na noite anterior com aquela voz baixa de quem acabou de inventar uma forma de pedir desculpa sem usar essas palavras. O setor inteiro se agitou. Meu Deus, Flávia, disse uma das colegas, levantando da cadeira para ver melhor. Que homem é esse? Outras 2 se aproximaram rapidamente, tentando ler o cartão, avaliando o tamanho do buquê com olhos de quem está calculando o custo emocional de tudo aquilo. Você tem muita sorte, comentou outra com uma inveja tão declarada que mal tentava esconder. Queria um namorado assim. Flávia forçou o sorriso. Foi só meu namorado, respondeu tentando diminuir a situação. Ele gosta dessas coisas. Mas ela não parecia feliz. O sorriso era contido,
quase mecânico, e os olhos desviavam antes que qualquer contato visual pudesse durar tempo suficiente para que alguém lesse o que existia dentro deles. A reação de uma mulher que recebeu flores que vieram depois de um hematoma. Minutos depois, ela precisava entregar um relatório ao CEO. O 12º andar era diferente do resto do prédio. Mais silencioso, mais contido, com aquele peso específico de lugar onde decisões reais são tomadas. Flávia conhecia o caminho de cor. Fazia aquele percurso 3 ou 4 vezes por semana. Ela bateu na porta entreaberta. Com licença, senhor. Gustavo Rocha levantou o olhar dos documentos. 36 anos, rosto de traços marcados, expressão fechada por padrão, não por arrogância, mas por hábito de quem passou anos num ambiente onde cada gesto é lido como sinal. Ombros largos, postura de quem não precisa ocupar espaço, porque ele simplesmente acontece. Era o tipo de presença que reorganizava uma sala sem se esforçar. Quando cheguei, o andar estava agitado, disse ele. É aniversário de algum funcionário? Não, senhor. O que aconteceu então? Flávia hesitou. Ah, foi só meu namorado. Ele mandou flores para mim hoje. Ela tentou soar tranquila, natural, como alguém que recebe flores e não precisa se explicar por isso. Espero não ter atrapalhado o ambiente de trabalho. Não atrapalhou, respondeu ele, mas não voltou imediatamente para os documentos. Ficou olhando para ela por um segundo. Não com intenção, não com a curiosidade de quem está interessado. Era outra coisa. Era o olhar de quem notou algo e não sabe ainda o que fazer com o que notou. Flávia não demonstrava felicidade por ter recebido flores do namorado no trabalho. Ela demonstrava desconforto, uma tensão sutil no ângulo dos ombros, o jeito como as mãos seguravam a pasta com força desnecessária. A brevidade dos olhares, não timidez, mas vigilância. O tipo de postura que desenvolve quem aprendeu que chamar atenção pode ter consequências. Gustavo afastou o pensamento. Isso não é da minha conta. Flávia saiu. Ele voltou para os documentos. Mas o pensamento não foi tão longe quanto ele queria. Ficou na periferia. Não como certeza ainda, não como conclusão. Como uma pergunta que ele não fez em voz alta, mas que estava lá, e que ele sabia, por experiência, que não desaparece só porque você decide não olhar para ela. Uma semana depois, aconteceu de novo. Dessa vez, foi um urso de pelúcia grande, acompanhado de uma caixa de chocolates importados. A entrega foi ainda mais chamativa do que o buquê. O urso tinha o tamanho de uma criança de 5 anos e chegou com balões presos na embalagem. O andar entrou em polvorosa. Isso é absurdo, disse uma das funcionárias com um sorriso enorme que não combinava com a palavra que escolheu. Que homem, meu Deus! Eu nunca recebi nada assim, disse outra, olhando para o urso com uma expressão que misturava admiração com algo que se parecia muito com tristeza. E Flávia, sorrindo, sempre sorrindo, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Mais tarde, quando ela voltou ao 12º com outro documento, Gustavo não tentou fingir que não notou. Desta vez, ele prestou atenção de verdade. Observou a roupa, blusa de manga longa, fechada até o pulso. Uma escolha estranha para aquela época do ano. O calor daqueles dias era do tipo que faz as pessoas reclamarem na cantina e ligar o ventilador mesmo com o ar-condicionado funcionando. Mas Flávia estava coberta do pescoço aos pulsos. Observou o jeito como ela se movia, com aquele cuidado específico. Não lentidão, não elegância. Cuidado. Como quem está evitando pressionar alguma coisa que dói sem que ninguém precise saber que dói. E observou como ela evitava qualquer contato físico. Quando a recepcionista tentou abraçá-la para parabenizar pela entrega do urso, Flávia desviou de forma tão natural que parecia ensaiado. Gustavo ligou os pontos. E soube. Não supôs. Não suspeitou. Soube.
com aquela certeza que vem de quem já viu essa história de perto, que já conhece cada detalhe desse roteiro e que carrega a memória disso no próprio corpo. A mãe dele também sofreu agressões. O pai de Gustavo batia nela com a consistência de quem faz algo que considera seu direito. Não sempre. Não de forma que a vizinhança notasse de imediato, mas com frequência suficiente para que a mãe dele tivesse aprendido as mesmas técnicas que ele estava vendo em Flávia agora. Roupas fechadas, a postura de alguém que protege o próprio corpo do mundo, o sorriso que não chega aos olhos. Sua mãe escondeu por anos, disse que estava tudo bem por anos. Aceitou as flores e os pedidos de desculpa e as promessas que nunca se sustentavam por mais do que algumas semanas. Até a noite em que o pai bateu forte demais e ela não acordou. Gustavo encontrou a mãe naquela manhã. Tinha 13 anos e aprendeu naquele dia que silêncio mata tanto quanto violência. Isso não é da minha conta, ele pensou novamente, olhando para os documentos à sua frente. Mas existia outra parte, a parte que dizia que se ele ficasse quieto, poderia acontecer com Flávia o mesmo que aconteceu com a mãe. E essa parte não calava. Ele ficou com o conflito por alguns dias. Depois tomou uma decisão. Você já viu alguém sofrendo em silêncio e sentiu que fazer de conta que não viu era a mesma coisa que participar? Na quinta-feira, Gustavo a chamou à sala. Ele pensou sobre como fazer aquilo. Não existia uma forma certa, mas existia uma necessidade real. Ele precisava ver a situação de perto, ver o ambiente em que ela vivia, confirmar ou desmentir o que deduziu antes de agir de forma que não pudesse ser desfeita. Amanhã eu preciso de uma reunião online com você, disse ele, com a voz neutra de sempre. Preciso revisar alguns pontos do relatório com calma. Flávia prendeu levemente a respiração. Amanhã, senhor? É um sábado, eu sei, mas é algo rápido. Às 10 da manhã. Está tudo bem para você? Ela demorou para responder. Está... Sim, senhor. Mas Gustavo percebeu o que aconteceu naquele segundo de hesitação. O olhar desviou. A postura ficou mais rígida. Não era nervosismo de quem está sendo chamada pelo chefe numa sexta-feira. Era nervosismo de quem acabou de calcular como vai explicar uma reunião de trabalho no sábado para alguém que não gosta que ela fale com outros homens. No sábado, às 10 em ponto, a reunião começou. Flávia apareceu na câmera, manga longa, gola levemente alta, dentro de casa no sábado de manhã. Mas o que Gustavo não esperava estava ao fundo da imagem. Sentado num sofá atrás dela, fingindo olhar para o celular, estava um homem. 30 e poucos anos. Expressão fechada. O celular na mão, mas os olhos não na tela. Os olhos na reunião, nos gestos dela, na expressão do rosto dela quando Gustavo falava. Observando, controlando. Gustavo notou e não deixou mostrar. Manteve o profissionalismo, falou sobre os documentos, fez as perguntas que precisava fazer. Observou como Flávia escolhia cada palavra com aquele cuidado de quem está sendo avaliado enquanto fala. Não pelo chefe na câmera, mas pelo homem no sofá atrás dela. Ela respondia brevemente, sem desenvolver, sem o tom natural que tinha quando estavam pessoalmente, reduzindo o espaço que ocupava, minimizando a própria presença. A reunião durou 20 minutos. Gustavo encerrou, mas agora tinha certeza absoluta. Não era apenas um namorado ciumento. Era vigilância. Era o tipo de controle que não precisa de palavras para acontecer, só de presença. Quando a reunião terminou, Gustavo ficou sabendo depois, pelo relato da segurança do prédio, que Flávia não apareceu na segunda-feira. Mandou mensagem dizendo que estava indisposta. Ele soube na hora o que isso significava. O que aquele verme fez com ela dessa vez? Pensou, com uma raiva que tentou conter, mas que chegou antes que ele pudesse escolher não sentir. Na terça-feira, ela apareceu. Mas algo estava diferente.
A maquiagem era mais pesada do que o normal. Muito mais. Nunca tinha aparecido assim antes, com aquela cobertura que vai além da estética e que serve a outro propósito. Gustavo olhou para ela quando ela passou pelo corredor. Ela não levantou os olhos. Ele foi até a assistente. Peça para a Flávia vir à minha sala daqui a 10 minutos. Quando recebeu o chamado, Flávia ficou parada por alguns segundos. Seria demitida. Tinha certeza, por ter faltado sem aviso suficiente, por qualquer coisa. Ela aprendeu dentro daquele relacionamento a esperar sempre o pior e a levá-lo para todo o resto da vida também. Entrou na sala com aquela postura de quem está se preparando para um golpe. O senhor me chamou? Sente-se, disse Gustavo. Ela sentou, visivelmente tensa. Ele se levantou da cadeira, caminhou até ela, parou, se abaixou, ficando no nível dos olhos dela. A proximidade fez Flávia prender a respiração. O corpo reagiu antes que ela pudesse processar, uma tensão automática, instintiva. Como quem espera o pior e sabe que o pior tem esse formato. Alguém maior que você chegando perto sem aviso. Mas Gustavo não fez o que ela esperava. Ele levou a mão até o rosto dela com uma lentidão deliberada. Afastou uma mecha de cabelo com o tipo de cuidado que não pede nada. Observou o olho dela. Isso aqui foi um soco, disse ele com a voz baixa e firme. Uma pausa. Bem dado. Por sinal, ele deve ter ficado com muita raiva depois da nossa reunião. Flávia ficou em choque. Gustavo então segurou o pulso dela. Ela puxou imediatamente, instintivo, o reflexo de quem protege o próprio corpo sem pensar. Mas ele segurou com firmeza, sem machucar, sem apertar, apenas impedindo. Puxou levemente a manga da blusa. Os hematomas apareceram, roxos, amarelando nas bordas do mais antigo. E isso aqui, disse ele, foi na semana passada, antes do urso e dos balões. Ele soltou o braço dela devagar. Com licença, disse ele. Depois, com cuidado, levantou levemente a barra da blusa dela, apenas o suficiente. E isso aqui, nas suas costelas, foi antes das flores. Flávia começou a chorar. Não de forma controlada. O choro que chegou era do tipo que esperou tempo demais para sair. O choro de quem guardou muito, de quem segurou por meses, de quem sorriu para as colegas e foi para casa e aprendeu a fazer a dor caber num espaço cada vez menor dentro do peito. Como? Foi tudo que ela conseguiu dizer. Gustavo a olhou diretamente. Com a minha mãe começou exatamente assim. Silêncio. Meu pai batia nela, disse ele. Ela escondia. Usava roupas fechadas. Fingia que estava tudo bem. Ele engoliu seco. Até o dia em que ele bateu forte demais. Pausa. E ela morreu. O silêncio que tomou a sala era de outro tipo. Não o silêncio de ausência. O silêncio de peso. De duas histórias se tocando num ponto que nenhum dos dois planejou dividir com ninguém. Gustavo voltou a encará-la. E eu decidi, disse com a voz firme, que nunca mais vou ficar parado vendo isso acontecer. Ela chorava sem conseguir parar. Sem pensar, Gustavo a puxou contra o peito. Segurou com firmeza, não com a urgência de quem reage, com a presença de quem chegou e não vai embora. Você não está mais sozinha, Flávia, disse ele. Ele nunca mais vai encostar em você. Ele fez uma pausa. Se você me permitir te proteger. Ela desabou de vez. Eu senti tanto medo, disse ela com a voz falhando. Eu achei que ninguém me via, que ninguém nunca ia me ajudar. Gustavo apertou levemente os braços ao redor dela. Acabou, disse ele. Eu não vou deixar você voltar para aquela casa. Ela se afastou um pouco, ainda chorando. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho família na cidade. Moro na casa dele e... Você vem para minha casa hoje, interrompeu Gustavo. Depois a gente resolve o resto.
Ela arregalou os olhos. Eu não posso. Não seria apropriado. O que não é apropriado, disse ele sem levantar a voz, é você apanhar de um homem que deveria te proteger, que deveria te amar. Silêncio. Vamos, disse ele. Seu expediente acabou. Flávia saiu da empresa com a roupa do corpo, sem voltar para a casa de Rafael, sem pegar nada, sem um segundo de hesitação depois que a decisão foi tomada. Às vezes, a saída não chega devagar. Às vezes aparece de uma vez, com a cara de uma pessoa que estendeu a mão no momento certo. Na casa de Gustavo, tudo era diferente. O silêncio ali não tinha o mesmo peso do silêncio de antes. Não era o silêncio que antecede um grito. Era o tipo quieto, o tipo seguro. Ele a levou até um quarto no fundo do corredor. Esse é o quarto de hóspedes, disse. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Ela entrou devagar. Olhou ao redor. Minutos depois ele voltou com roupas dobradas no braço. São minhas, vão ficar largas em você, disse. Amanhã eu mando alguém comprar roupas novas ou buscar as suas, como preferir. Ele a olhou. Tira a semana de folga. Fica aqui. Você está em casa agora. Flávia entrou no banheiro. Demorou mais do que o normal. Era a primeira vez, em tanto tempo ela já não sabia contar, que tomava banho sem medo de que alguém viesse bater na porta com raiva de alguma coisa que ela fez sem saber. Quando saiu do quarto, estava usando uma camisa enorme e uma calça de moletom que precisou dobrar várias vezes na cintura. As roupas largas deixavam os braços mais expostos. Os hematomas estavam visíveis, roxos, recentes. Gustavo viu. A raiva subiu de imediato. Não a raiva que grita, mas a raiva que fica por baixo de tudo, firme e controlada e real. Flávia percebeu o olhar e levou a mão para puxar a manga. Não, disse ele com a voz mais suave. Não se envergonhe disso. Ela parou. Ele respirou fundo, segurando o que estava sentindo. Quando você estiver pronta, disse, eu te acompanho até a delegacia da mulher. Você pode prestar queixa, e a gente vai até o fim nisso. Ela abaixou o olhar. Você não vai me perguntar por que eu nunca denunciei? Disse ela. Por que eu não fui embora? Gustavo respondeu sem hesitar. Não. Ela levantou os olhos, surpresa. Porque eu já sei a resposta. Pessoas como você não ficam porque querem. Ficam porque têm medo, porque foram manipuladas, porque fizeram você acreditar que a culpa é sua, porque você começa a achar que merece, porque você acha que não vai conseguir sobreviver sozinha, porque não tem apoio. Ele respirou. A minha mãe era assim. Meu pai batia nela e ela nunca denunciou, nunca foi embora, porque tinha medo, porque achava que não tinha saída. Ele a olhou direto. E isso custou a vida dela. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Flávia voltou a chorar. O corpo tremeu. Gustavo deu um passo na direção a ela. Imediatamente, ela recuou, instintivo, automático. O reflexo de quem aprendeu que a aproximação tem preço. Ele percebeu na hora. Parou. Não avançou mais. Depois, com calma, se aproximou novamente. Mais devagar, sem movimentos bruscos, sem urgência. Levantou a mão com cuidado. Enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Você não precisa ter medo de mim, Flávia, disse ele. Eu sei que o meu jeito mais duro pode assustar um pouco, mas eu jamais machucaria uma mulher. Ele sustentou o olhar nela. E jamais machucaria você. Eu não entendo, disse ele com a voz baixa, carregada de revolta. Como um homem consegue encostar sequer um dedo? Ele fez uma pequena pausa, os olhos fixos nela. Numa mulher tão delicada e... A mão dele deslizou levemente pelo rosto dela, com extremo cuidado. Tão linda quanto você, Flávia. As lágrimas continuaram descendo. Você merece carinho, disse ele. Merece alguém que te ame de verdade. A voz ficou mais firme. Não um verme como ele.
Ele passou o polegar pelo rosto dela mais uma vez. Nunca se esqueça disso e nunca aceite menos. Ele se afastou, dando espaço. Agora come. Depois descansa o tempo que precisar. Flávia ficou olhando para ele. Algo naquele homem ela não tinha vocabulário ainda para nomear. Não era simpatia, não era pena. Era outra coisa. A presença firme de alguém que decidiu alguma coisa e que não estava pedindo permissão para ter decidido. Ela foi para a cozinha. Ele foi para a sala. E a casa continuou quieta. Do tipo de silêncio que não machuca. A madrugada chegou silenciosa. Gustavo estava no escritório da casa quando o grito cortou o silêncio. Ele se levantou de imediato, sem camisa, saiu da cama para trabalhar sem se lembrar de vestir nada. Foi direto para o quarto de hóspedes e abriu a porta sem bater. Flávia estava na cama, dormindo, mas completamente agitada. O corpo tremia levemente. A respiração era acelerada, irregular. A respiração de alguém que está presa dentro de algum lugar de onde não consegue sair. Ela murmurava coisas desconexas, revendo tudo, mesmo dormindo. Flávia chamou ele com cuidado. Tocou levemente no ombro dela. No mesmo instante, ela acordou. Levantou a mão e deu um tapa no rosto dele. O som seco ecoou no quarto. Ela arregalou os olhos, completamente acordada de uma vez. Meu Deus, disse em choque. Me desculpa, me desculpa. Ela recuou na cama desesperada. Está tudo bem, disse Gustavo calmo. Eu só queria saber se você estava bem. Ela ainda respirava rápido. O corpo tremia. Foi só um pesadelo. Ele permaneceu ali, mantendo distância, esperando ela se acalmar. Aos poucos, a respiração voltou ao ritmo normal. Gustavo levou a mão ao rosto, sentindo o local onde ela tinha acertado. Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios. Você bate forte, disse ele em tom divertido, quebrando completamente o clima tenso. Flávia arregalou os olhos, surpresa. Me desculpa, eu não quis. Ele balançou a cabeça, ainda com aquele meio sorriso. Relaxa, disse ele. Eu mereci. E pela primeira vez, ela soltou uma risada leve, pequena, mas verdadeira. Foi então que ela percebeu. Gustavo estava sem camisa. Ela desviou o olhar imediatamente. O rosto ficou quente. Me desculpa, disse ele. Não pensei nisso, vim correndo. Ela balançou a cabeça. Não, não tem problema, você está em casa. Ele olhou para ela por um segundo. E você também. Silêncio. Boa noite, Flávia. Boa noite. Ele saiu e fechou a porta com cuidado. Flávia ficou olhando para o teto por um longo tempo, com a imagem dele no quarto, sem camisa, correndo, preocupado, sem raiva nenhuma de ter levado um tapa. Sem raiva nenhuma. E aquilo, por alguma razão, era a coisa mais estranha que ela experimentou em muito tempo. Na manhã seguinte, Gustavo saiu cedo. Deixou o café pronto na cozinha. Organizado, simples, mas pensado, do jeito que só quem faz de propósito faz. Na geladeira, um bilhete escrito à mão com letra firme. Fique à vontade. A casa é sua. Descanse o quanto precisar. Flávia ficou olhando para o bilhete por um longo tempo. Depois dobrou com cuidado e guardou no bolso da calça de moletom larga. Não sabia por quê. Só sabia que não queria jogar fora. A casa de dia era diferente da casa de noite. De noite existia o peso da situação, a fuga, o choro, a revelação sobre a mãe dele, a madrugada do pesadelo. De dia entrava luz pelas janelas, o cheiro de café passado, a quietude específica de lugar bem cuidado, onde ninguém estava com pressa. Flávia andou pelos cômodos devagar. Não estava bisbilhotando, estava tentando entender onde chegou. A forma como um espaço é organizado diz coisas sobre a pessoa que vive nele, e ela tinha desenvolvido, ao longo dos anos com Rafael, o hábito de ler ambientes antes de relaxar dentro deles. A sala era funcional, sem excesso.
livros numa estante, não decorativos, lidos, com marcadores entre as páginas, uma mesa de trabalho no canto com documentos empilhados de forma organizada, sem molduras de foto nas paredes, sem objetos pessoais à vista. Era o espaço de alguém que vive mais dentro do que fora. Ela foi até a cozinha, encheu a xícara de café e ficou na janela que dava para um jardim pequeno. O sol estava entrando de lado, e pela primeira vez em muito tempo, Flávia ficou parada num lugar e não esperou que algo ruim acontecesse depois. Só ficou. Na empresa, o clima mudou. Gustavo chegou com aquele passo de sempre, direto, sem desvio. A assistente o esperava com a agenda do dia e as mensagens urgentes separadas das que podiam esperar. Mas algo diferente esperava naquela manhã. Pouco depois das 10, o segurança da recepção subiu pessoalmente. Senhor, tem um homem na entrada pedindo para falar com a Flávia Andrade. Está alterado. Disse que sabe que ela está aqui. Gustavo não mudou a expressão. O nome dele? Rafael, senhor. Não quis dar sobrenome. Diga que ela não está. E que ele precisa sair imediatamente. O segurança foi. 3 minutos depois voltou. Ele não quer sair, senhor. Está gritando na recepção. Diz que a namorada dele está sendo retida aqui contra a vontade dela. Gustavo fechou a pasta que tinha na mão, levantou e desceu. O homem que estava na recepção tinha o tipo de presença que ocupa espaço pela agressividade. Não pela estatura, não pela voz, mas por aquele estado específico de quem chegou num lugar disposto a fazer cena e que está usando isso como instrumento. Rafael, 30 e poucos anos, olhos vermelhos, de raiva, não de choro, as mãos abertas e fechando de forma repetida, o gesto de quem está contendo alguma coisa que não quer mais conter. Ao redor, a recepção silenciou. 2 funcionárias que esperavam o elevador ficaram paradas. A recepcionista estava com o telefone na mão. Gustavo parou na frente dele. Saia daqui agora, disse com a voz baixa e fria. Ou eu chamo a polícia. Rafael riu com desprezo. Então é você? Disse. Está escondendo aquela vadia? Ela já está me traindo com você, né? O silêncio que tomou o ambiente foi de outro nível. Gustavo se aproximou, sem pressa, sem levantar a voz, e então acertou um soco direto no rosto dele. Rafael caiu no chão. Lava essa boca para falar dela, disse Gustavo, com a voz baixa e controlada, olhando para ele no chão sem nenhuma expressão de satisfação. Só resolução. Ele se virou imediatamente. Segurança. Os seguranças já estavam se aproximando. Chamem a polícia, ordenou. Invasão, desordem e ameaça. Resolvam isso agora. Rafael foi retirado algemado. Gustavo olhou ao redor. Todos estavam em choque. As funcionárias paradas, a recepcionista com a boca aberta, 2 colegas que saíram dos andares superiores ao ouvir a confusão. Voltem ao trabalho, disse ele firme, e subiu de volta para o 12º como se nada tivesse acontecido. Você já viu alguém ser defendido com aquela firmeza que não precisa de grito, não precisa de explicação, e entendeu na hora que era diferente de tudo? Mais tarde, naquela noite, Gustavo voltou para casa. Flávia estava na sala com as pernas dobradas no sofá, segurando uma xícara de chá, tinha achado o chá no armário da cozinha e preparou com aquela independência cautelosa de quem ainda está testando até onde pode se fazer em casa num lugar que não é o seu. Ela levantou os olhos quando ele entrou e percebeu alguma coisa diferente no rosto dele, não na expressão. Gustavo era do tipo que controlava a expressão com facilidade. Era outra coisa. Uma tensão nos ombros, um cansaço específico que não era do trabalho. Ele apareceu lá, disse Gustavo, sentando na cadeira do outro lado da mesa de centro. Flávia ficou imóvel. O Rafael? Na recepção, alterado. Uma pausa. Ele foi retirado pela polícia. Ela ficou olhando para ele por um momento. O que você fez? Gustavo a olhou diretamente.
o necessário. Ela ficou quieta. Vai ter consequência para você? Não que importe agora, respondeu ele. O que importa é que ele foi detido e que agora você tem base para a medida protetiva. Flávia abaixou o olhar para a xícara. Obrigada, disse por fim. Não me agradece por isso, respondeu ele. Por que não? Porque qualquer homem decente teria feito o mesmo, disse ele com aquela objetividade que não era frieza, mas que parecia, até que você prestasse atenção no que estava dentro dela. O que ele falou sobre você não vai ficar sem resposta. Nunca. O silêncio que veio depois era diferente dos outros. Flávia ficou olhando para ele por um longo momento. Tinha algo naquele homem que ela ainda estava aprendendo a ler. Não era o tipo fácil. Não falava demais, não explicava demais, não preenchia o silêncio com palavras desnecessárias. Mas existia uma consistência nele que era nova para ela. Cada coisa que ele dizia era o que ele fazia. Cada coisa que ele fazia era o que ele disse. Ela passou 2 anos com um homem que dizia uma coisa e fazia outra. Gustavo dizia pouco, mas o que dizia era real. Como você está? Ele perguntou depois de um momento. Tentando entender onde estou, ela respondeu, com aquela honestidade que vinha mais fácil quando a pessoa do outro lado não usa honestidade como arma. Aqui, ele disse, simples, em lugar seguro. Eu sei, só estou... Ela parou, buscou a palavra certa, desacostumando. Do quê? De esperar que algo ruim venha depois de algo bom. Gustavo ficou olhando para ela. Algo naquele olhar ela não estava acostumada a receber. Não pena, não condescendência, não a curiosidade de quem está ouvindo uma história que não é a sua. Era a atenção real. A atenção de alguém que entende o que está sendo dito porque já viveu a versão dele da mesma história. Vai passar, disse ele. Como você sabe? Porque passou comigo, respondeu. Demorou, mas passou. Ela ficou com aquilo. Naquele dia, antes de dormir, Flávia ficou deitada olhando para o teto do quarto de hóspedes. O apartamento de Rafael estava em algum lugar da cidade com as coisas dela dentro. As roupas, os livros, os objetos pequenos que a gente acumula sem perceber e que só percebe que existem quando precisa ir embora sem eles. Ela não sentia falta das coisas. Sentia falta da versão dela que existiu antes daquele relacionamento. A que entrava num cômodo sem verificar a expressão de quem estava lá dentro primeiro. A que deixava a risada sair no volume natural. A que não calculava cada palavra antes de falar. Essa versão estava lá, em algum lugar. Ela sabia disso. Só precisava de tempo para encontrar de volta. Nos dias que se seguiram, Gustavo a acompanhou à delegacia da mulher. Ficou ao lado dela o tempo todo, não falando por ela, não respondendo às perguntas dela, não ocupando o espaço que era dela. Só presente, do jeito que presença real é, você sabe que está lá mesmo quando não está fazendo nada. Pela primeira vez, Flávia prestou queixa, formal, oficial, com data, hora, descrição detalhada, fotos das marcas que ela guardou no celular, sem saber que estava guardando prova. Quando saíram da delegacia, a tarde estava fechando. Eles ficaram na calçada por um momento sem falar. Tá tudo bem? Ele disse. Estou cansada, ela respondeu, mas de um jeito diferente. Não o cansaço de antes. Como é esse? O de antes era o cansaço de carregar, ela disse. Esse é o cansaço de ter soltado alguma coisa. Gustavo ficou quieto por um segundo. É o melhor tipo, ele disse. E foram para o carro. Rafael foi preso por invasão e ameaça, com base no registro da delegacia e no relatório da empresa. Com a queixa formal e o histórico que Flávia descreveu, o advogado de Gustavo garantiu que o processo seguiria adiante. Ele não ficaria impune. Naquela semana, enquanto o processo avançava, Flávia voltou ao trabalho e voltou para o apartamento do ex. O ambiente mudou.
As pessoas olhavam, comentavam baixinho, sussurravam entre as mesas, com aquele tipo de curiosidade que não consegue se disfarçar completamente. "É ela!" disse uma das funcionárias baixinho quando Flávia passou pelo corredor. "Foi por ela que o chefe deu um soco no cara." Outras se aproximaram discretamente. "Você viu? Ele defendeu ela na frente de todo mundo. Eu queria um homem assim, lindo, forte e ainda protege." Flávia ficou sem graça, o rosto levemente quente, mas no fundo ela gostou. Gostou de saber que ele a defendeu. Gostou de saber que ele não hesitou, não calculou as consequências para a própria imagem, não se perguntou se era da conta dele, simplesmente agiu. E então, quando ouviu uma das mulheres dizer: "O senhor Gustavo é tão lindo e forte. Queria que um homem me defendesse daquele jeito." Flávia sentiu algo apertar no peito, um incômodo que ela não esperava. Ficou parada por um segundo, processando. "Por que eu estou sentindo isso?" pensou. Mas sabia. Não queria admitir, mas sabia. Era ciúme. Ela travou por um segundo com a própria descoberta, e então foi para a mesa, abriu o computador e focou nos documentos com uma concentração forçada, que era claramente uma forma de não pensar no que acabou de sentir. No 12º andar, Gustavo tentava agir normalmente, mas não conseguia completamente. Algo mudou naquelas semanas. Algo que ele reconhecia, mas que evitou nomear, porque nomear implica lidar. E lidar exigia considerar uma série de coisas que ele ainda não estava pronto para considerar. Ela estava se recuperando, ainda frágil, ainda carregando o peso de um relacionamento que durou tempo demais. Não era o momento para ele trazer para a situação mais do que já trouxe. Mas ele se pegava passando pelo andar dela com mais frequência do que os assuntos do dia justificavam. Às vezes parava discretamente perto da porta, só para ver se ela estava bem. Em vários momentos do dia, sem avisar, o pensamento ia para ela, e sem perceber, levava a mão até o próprio rosto, exatamente no ponto onde ela deu o tapa naquela madrugada, e sorria sozinho, não de dor, de lembrança. Ele sentia falta dela, mesmo ela estando ali. Aquilo começou devagar, não como sentimento declarado, mas como presença que se instalou antes que ele desse permissão. A forma como ela desabou no peito dele naquela sala, o jeito como recuou quando ele deu um passo na direção dela, e como essa reação gerou nele algo que não era só empatia, mas proteção, real. Do tipo que não se escolhe, só se sente. Algo em Flávia ele não conseguia mais ignorar. E a parte mais difícil era saber que o tempo que ela precisava para se reconstruir era real. Que apressar alguma coisa seria errado. Que esperar era a única coisa certa a fazer. Então ele esperava. Mas o tempo, quando você está esperando por alguma coisa, tem a propriedade específica de passar devagar. Flávia, naquela mesma semana, também não conseguia parar de pensar nele, principalmente naquela madrugada. Ele, sem camisa, correndo até o quarto, preocupado, calmo mesmo depois de ter levado um tapa, voltando para o próprio quarto sem reclamar. A imagem voltava à mente dela em momentos que ela não escolhia, no meio de um relatório, na fila do almoço, na transição entre o sono e o acordar. Ela tentava afastar. "Isso não faz sentido", dizia para si mesma. "Ele é o meu chefe. Ele me ajudou porque conhece essa situação. Não é nada além disso." Mas era inútil. Quanto mais tentava ignorar, mais voltava. E aos poucos, sem que ela tomasse nenhuma decisão consciente, Flávia estava começando a sentir algo que não sentia em muito tempo. Algo que não era gratidão. Era mais do que isso. E esse mais assustava tanto quanto fascinava. Um mês passou. Flávia se mudou. Não por pressão, por escolha. Encontrou um apartamento pequeno num bairro que ela mesma escolheu, com aluguel que cabia no salário dela, com janela que dava para uma rua arborizada. Era simples. Era dela.
Era a primeira vez em 2 anos que ela morava num espaço que era inteiramente seu. Gustavo respeitou o espaço dela durante aquele mês, não com distância forçada, mas com aquela presença calibrada, de quem sabe que às vezes o maior presente que você pode dar a alguém que foi controlado é justamente não controlar. Na empresa, voltaram à rotina de trabalho. Flávia entregava relatórios, participava das reuniões, cumpria com a consistência que era a característica dela antes de tudo, e que estava voltando, pouco a pouco, conforme o medo ia ocupando menos espaço. Gustavo observava aquilo. Observava e não dizia nada. Mas numa tarde, ele passou pelo corredor e viu ela rindo de alguma coisa que uma colega disse. Um riso espontâneo, sem calcular, com a cabeça levemente para trás, e parou por um segundo antes de continuar andando. Era diferente do sorriso treinado de antes. Aquele era real. Naquele mesmo mês, um funcionário da empresa começou a se aproximar de Flávia. Marcos, 30 anos, simpático, do tipo que sorri fácil e que usa essa facilidade com consciência. Sempre teve interesse nela, e agora ela estava solteira, mais leve, visivelmente diferente daquela mulher de meses atrás que andava pelos corredores como se estivesse pedindo licença para existir. Ele passou a puxar conversa nos corredores, a aparecer na mesa dela na hora do almoço, a mandar mensagens no sistema interno com desculpas que eram claramente mais do que profissionais. Flávia respondia com educação, sem encorajar, sem rejeitar abruptamente. Até que numa tarde de quarta-feira, ele apareceu na mesa dela com 2 cafés. "Trouxe para você", disse ele, colocando um na mesa com um sorriso. "A gente podia jantar qualquer dia", acrescentou, com aquela leveza de quem está testando o terreno. Flávia ficou sem graça, tentando ser educada. "Eu agradeço, mas não estou pronta para isso ainda." "Entendo", ele disse sem pressa. "Quando estiver, você me avisa." E então ele se inclinou levemente para a frente e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Um gesto casual, despreocupado, de quem está chegando perto sem pedir. Flávia ficou imóvel por um segundo. Não foi o gesto em si. Foi o contraste com a vez que Gustavo fez o mesmo movimento, com aquela lentidão deliberada, aquele cuidado que não pedia nada, naquela sala onde ela ainda estava tremendo. Eram 2 gestos idênticos em aparência, completamente diferentes em peso. Gustavo viu, estava passando pelo corredor naquele exato momento, ouviu a parte do jantar, viu o gesto, e aquilo despertou alguma coisa imediata. Uma sensação que ele reconheceu de forma incômoda, porque já sentiu antes, mas fazia muito tempo, e não estava preparado para sentir de novo agora, naquele contexto. Ciúme, forte, direto, sem controle suficiente para fingir que era outra coisa. Continuou andando. Voltou para a sala. Ficou de pé perto da janela com uma pasta que não estava lendo, olhando para a cidade lá fora com a expressão de alguém que acabou de confirmar alguma coisa que já suspeitava há tempo. "Eu esperei demais", pensou. "Não posso perder ela." O pensamento era absurdo e era real ao mesmo tempo. Absurdo porque ela não era sua para perder. Real porque existia algo que se formou entre eles, silenciosamente, sem declaração, sem momento definido, e que ele deixou existir sem nomear por respeito ao tempo dela. Mas existia um limite entre respeito e inércia, e ele chegou nesse limite. Mais tarde, Flávia entrou para entregar um relatório. Ele estava de pé perto da janela, de costas para a porta. "Senhor, aqui está o relatório que..." "Flávia", interrompeu ele. Ela parou. Ele se virou. "Como você está?" Tentando me reconstruir, ela respondeu com aquela honestidade direta que se tornou a forma dela falar com ele. "Me mudei. Estou feliz." Ele assentiu. "Que bom." Olhou diretamente para ela. "Você merece isso." Ele se levantou, caminhou até ela, parou perto, sem rodeios, sem jogo. "Me Flávia",
disse firme. Você saiu de um relacionamento difícil, para dizer o mínimo. Uma pausa. E desde então, eu decidi ser paciente. Ele levantou a mão. Afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. O mesmo gesto de antes, mas agora sem nenhuma urgência, nenhuma razão pragmática. Só o gesto. Mas eu perdi toda a paciência quando vi aquele homem mais cedo. A voz ficou mais baixa. Te convidando para sair e tocando no seu cabelo. Silêncio. A verdade é que eu não consigo tirar você da minha cabeça, disse ele. Flávia ficou sem reação por um segundo. Senhor, eu não sei se você sente o mesmo, interrompeu ele. Mas eu gostaria de uma chance com você. Ela engoliu seco. Eu não sei o que dizer agora. Ele se aproximou um pouco mais. Então não diz nada complicado. Uma pequena pausa. Só diz se aceita jantar comigo hoje. Ele olhou firme nos olhos dela. Eu te busco em casa às 7. Silêncio. Flávia hesitou. Era tudo o que tentou não sentir nas últimas semanas. Aquele quente no peito quando ele entrava num cômodo. Aquela forma como o pensamento ia para ele quando não estava com guarda levantada o suficiente para desviar. Mas existia também o medo. Não o medo dele. Flávia aprendeu a diferença entre medo real e o reflexo de quem foi treinado a ter medo de tudo que se parece com intimidade. O medo era de si mesma, de confundir gratidão com sentimento, de se aproximar de alguém por necessidade e chamar aquilo de outra coisa. Mas Gustavo não se aproximou dela por necessidade, se aproximou por escolha. E esperou. Um mês inteiro, sem pressão, sem movimento, respeitando o espaço dela sem que ela precisasse pedir. Ela apenas assentiu. Às 7, quando a campainha tocou, Flávia abriu a porta. Gustavo estava de pé na entrada com uma camisa escura e a expressão de sempre, direta, sem excesso. Mas existia algo diferente no jeito como os olhos foram para ela imediatamente. E ficaram. Você está linda, disse ele, com uma simplicidade que não pedia validação. Ela ficou sem graça. Obrigada. Vamos. O jantar foi num restaurante discreto que ele escolheu, sem ostentação, sem lugar para ver e ser visto. Do tipo que existe para a comida e para a conversa, não para a performance. Sentaram numa mesa de canto. E pela primeira vez, desde que se conheciam, não tinha relatório entre eles, não tinha urgência de trabalho, não tinha situação que precisasse ser resolvida. Era só os dois. Esse lugar é diferente do que eu imaginava, disse ela, olhando ao redor. Por quê? Você parece mais de lugar com lista de espera. Ele ficou quieto por um segundo. Esses lugares existem para ser vistos. Não tenho interesse nisso. Ela ficou com aquilo. Você nunca me perguntou sobre a minha vida antes da empresa, disse ela, depois de algum tempo. Não, confirmou ele. Mas quero saber. Por que agora? Porque antes existiam outras prioridades, respondeu ele direto. Agora há espaço para essa. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Tudo bem, ela disse. Então eu conto. Ela falou. Contou sobre a cidade onde cresceu, os pais que ainda moravam lá, o curso de administração que fez e o emprego na capital, que era o passo para sair e tentar alguma coisa maior. Contou com aquela leveza de quem está descobrindo que a própria história tem partes boas que o peso dos últimos 2 anos encobriu. Gustavo ouvia do jeito que ouvia, com atenção inteira, sem o celular na mesa, sem o olhar que vai e volta para outro lugar. Você riu, ele disse, em determinado momento. Eu sei, é diferente. Do quê? De antes, respondeu ele. Quando você chegava com o relatório, você nunca ria assim. Ela ficou quieta por um segundo. Antes eu esqueci como fazia, disse ela. E agora? Agora estou lembrando.
Algo naquela noite era diferente de qualquer outra coisa que aconteceu entre eles. Não pela situação, não pelo ambiente, mas pela ausência de peso. Nenhum dos dois estava gerenciando nada. Eram só duas pessoas numa mesa de restaurante no fim de uma quinta-feira. E era suficiente. No final da noite, ele a deixou em casa. Parou o carro, desceu. A acompanhou até a porta. Ela virou. "Obrigada", disse ela. "Foi bom." "Foi", ele concordou. Ficaram de pé na porta por um segundo. Gustavo pegou a mão dela, levou até os lábios e beijou. Um gesto simples, direto, do tipo que não pede mais do que o que é. Presença e intenção. "Até amanhã, Flávia." "Até, Gustavo." Ele foi. Ela ficou olhando para o carro sair até dobrar a esquina. Depois entrou no apartamento e ficou parada no meio da sala por um longo tempo, com aquela sensação nova que ela ainda estava aprendendo a receber. Não era medo, era diferente de medo, era o oposto disso. Depois daquela noite, as coisas mudaram de tom. Não de forma declarada, não com uma conversa que começou com "precisamos falar." Foi mais sutil que isso, uma mudança de temperatura que os dois perceberam e sobre a qual nenhum dos dois comentou, porque comentar significaria nomear, e nomear exigia uma decisão que ainda estava se formando. Gustavo passou a esperá-la na saída do expediente. Não todos os dias, mas frequente o suficiente para que se tornasse natural. Ficava próximo à recepção ou encostado em algum ponto discreto do saguão, com aquele jeito direto, sem chamar atenção. E Flávia começou a reconhecê-lo de longe e a sentir algo aquecer no peito antes mesmo de chegar perto o suficiente para encontrar o olhar dele. Era um sinal. Ela sabia que era um sinal e parou de tentar ignorar. Saíram mais vezes. Sempre simples. Um restaurante diferente, uma praça perto do trabalho, numa tarde que terminou cedo. Uma vez um mercado onde os dois acabaram passando 40 minutos discutindo qual era o melhor tipo de pão para comprar. "Você discute sobre pão com muita seriedade", disse ela naquela tarde. "Eu discuto tudo com seriedade." Eu percebi. Uma pausa. É assustador no começo. E agora? Ela ficou olhando para ele com aquele sorriso que vinha devagar, que chegava antes que ela decidisse deixar. "Agora acho encantador", disse ela. Gustavo ficou com aquilo. Ele era engraçado. Não de forma óbvia. Não o tipo que conta piada e espera aplauso. Era o tipo que diz uma coisa com a expressão completamente séria, e que é exatamente essa seriedade que faz rir. Flávia descobriu aquilo gradualmente. Da mesma forma que você descobre outras coisas sobre alguém, quando o medo vai saindo do caminho e sobra espaço para prestar atenção no que está de fato na frente. O que estava na frente dela era um homem complicado de formas que ela entendia, fechado por fora, porque o que estava dentro era real demais para oferecer a qualquer pessoa. Consistente porque a inconsistência custou a vida da mãe dele. Presente de um jeito específico, não o presente que faz ruído, mas o que fica quando o ruído para. Ela entendia isso. Você já entendeu alguém sem que ele precisasse explicar nada e percebeu que era exatamente isso que ele mais precisava? Numa tarde de sexta-feira, Gustavo apareceu na mesa dela com um envelope. Flávia levantou os olhos do computador. "O que é?" "Documentos do processo", respondeu ele. "Rafael foi indiciado formalmente. A medida protetiva foi confirmada e ampliada com base no que aconteceu na recepção." Ela ficou olhando para o envelope por um segundo. "Acabou?" disse ela. "A parte legal está avançando", disse ele. "O processo demora, mas a ameaça imediata acabou." Ela assentiu devagar. Existe uma diferença entre saber que algo acabou e sentir que acabou. O saber chegou naquele momento com o envelope na mão.
O sentir levaria mais tempo. Ela entendia isso e não forçava. Como você está? Ele perguntou. Aliviada, ela respondeu. E um pouco sem saber o que fazer com o alívio. Como assim? Faz tanto tempo que eu carregava aquilo, disse ela, com aquela honestidade que já não custava tanto como antes. Agora que soltou, parece estranho. Como quando você tira um peso que estava tão acostumado a carregar que o corpo estranha a leveza. Gustavo ficou olhando para ela. Você está descrevendo exatamente o que é, disse ele. Eu sei. Só estou falando em voz alta pela primeira vez. Ele ficou quieto por um segundo. Depois, ele se abaixou lentamente, encurralando Flávia contra a cadeira, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela sentisse a presença dele por completo. O cheiro suave do cabelo dela chegou até ele, e aquilo só piorou tudo. Os olhos dele desceram por um instante, analisando o rosto dela. Depois voltaram, firmes, diretos. Fica com o envelope, é seu, disse a voz baixa, controlada. Flávia não conseguiu responder. Ficou imóvel, respiração presa, coração acelerado, e ele percebeu o efeito que causava nela. Mas não avançou, não ultrapassou, apenas se afastou devagar, como se nada tivesse acontecido, e foi embora, deixando para trás um silêncio pesado e uma sensação que ela não conseguia mais ignorar. Flávia ficou com o envelope na mão por um longo momento. Depois abriu a gaveta, colocou dentro com cuidado e voltou para o relatório, mas com uma postura levemente diferente. Os ombros um pouco mais abertos, o peso um pouco mais distribuído. Naquele mesmo fim de semana, ela foi à casa dele. Não por necessidade, por escolha. Ele convidou de forma direta, como fazia tudo, e ela disse sim de forma igualmente direta, sem os cálculos de antes. Gustavo estava na cozinha quando ela chegou. Você cozinha? Disse ela, parando na entrada da cozinha com genuína surpresa. Cozinho o suficiente, respondeu ele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não vou te intoxicar, mas também não vou te impressionar. Ela deixou a risada sair. Ele não riu, mas o canto da boca subiu levemente, o que era nele o equivalente de rir. Posso ajudar? Ela disse. Não. Por que não? Porque você passa a semana inteira cuidando das coisas. No sábado você fica parada. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Isso é ordem? É preferência, respondeu ele. Você pode ignorar se quiser. Ela ignorou, encostou no batente da porta da cozinha e ficou olhando para ele trabalhar. Algo naquilo, na intimidade simples de ver alguém cozinhando no próprio espaço, que era diferente de todas as outras situações em que os dois tinham estado juntos, sem urgência, sem nada para resolver. Era só aquilo, ele cozinhando, ela encostada na porta, à tarde de sábado do lado de fora. Sua mãe cozinhava? Ela perguntou sem planejar. Ele ficou quieto por um segundo. Cozinhava, disse. Era a coisa que ela fazia quando estava bem. Quando estava mal, não entrava na cozinha. Flávia ficou com aquilo. Então você aprendeu a ler o humor dela pela cozinha. Gustavo parou por um segundo. Virou levemente o rosto para ela. Sim, disse, como quem acaba de perceber algo que estava lá há tempo. O almoço foi simples e bom. Comeram na mesa da cozinha, porque a sala era grande demais para 2 pessoas, e nenhum dos dois se incomodou com essa lógica. Falaram sobre coisas pequenas. O trabalho da semana, um livro que ela estava lendo, uma reforma que o prédio dela estava fazendo e que transformava cada manhã num calvário de barulho. Você podia se mudar, disse ele. Acabei de me mudar. Podia se mudar de novo, ela o encarou. Você está sugerindo que eu me mude para cá? Ele ficou quieto por um segundo. Estou dizendo que o barulho da manhã parece insuportável. É a mesma coisa. Não é,
disse ele com aquela expressão séria que ela agora lia como diversão contida. Ela deixou um sorriso existir. Você é um inacreditável, sabia? Eu sei, confirmou ele sem nenhum sinal de arrependimento. Depois do almoço, foram para a sala. Ela no sofá, ele na poltrona de sempre. Aquela de couro escuro onde ele lia, que já tinha a forma dele. Mas em determinado momento, ela se levantou do sofá e foi sentar no braço da poltrona dele. Sem avisar, sem pedir. Gustavo ficou completamente quieto. Ela ficou assim por um segundo, sentada no braço da poltrona, ao lado dele, e então deslizou levemente, encostando no ombro dele com a naturalidade de quem encontrou um lugar certo. Ele não se moveu, mas colocou a mão sobre o braço dela, devagar, com aquele cuidado de sempre que não era timidez, era respeito pela distância que a outra pessoa ainda precisava antes de não precisar mais. E ficaram assim, a tarde passando pela janela, nenhum dos dois falando. Aquele silêncio que não pede nada porque já tem tudo o que precisa. Isso é um namoro? Disse ela, depois de um tempo. A voz tinha aquele tom leve de quem está sendo levado ao mesmo tempo que é sério. Gustavo ficou quieto por um segundo. Você ainda tem dúvida? Você nunca perguntou de forma clara. Você me aceita de forma clara? Disse ele. Ela levantou o rosto para olhar para ele. Os olhos deles ficaram no mesmo nível. Ela encostada no ombro, ele com a cabeça levemente inclinada. Você me protege, ela disse. Me leva para jantar, me respeita e é muito lindo por sinal. Um pequeno sorriso. Você é um bom namorado. Ele deixou escapar algo que era quase uma risada. Quase, disse ela. O quê? Quase uma risada de verdade. Estou progredindo. Ele ficou olhando para ela por um segundo. Depois colocou a mão no rosto dela. Aquele gesto que era o jeito dele de dizer as coisas que não saíam em palavra. 2 dedos no rosto dela, o polegar passando levemente pela bochecha. O silêncio que veio depois não era vazio. Era a pausa antes do que os dois já sabiam que viria. O beijo foi devagar, diferente dos outros. Não pelo gesto em si, mas pela ausência de tudo que estava ao redor das outras vezes. Sem urgência, sem o peso de situação que precisava ser resolvida. Sem madrugada ou porta de apartamento ou despedida. Só ali, na tarde de sábado. Com o sol entrando pela janela e a cidade lá fora fazendo a própria vida. Quando se afastaram, ela ficou com os olhos fechados por um segundo. Você está bem? Ele disse. Estou, ela respondeu. E aí abriu os olhos. Estou muito bem. Ela aprendeu algo naquelas semanas, que bem podia significar coisas diferentes. Bem de sobrevivência era diferente de bem de presença. Bem de alívio era diferente de bem de paz. E paz era diferente de tudo que ela conhecia até então. Os dias que se seguiram tinham uma qualidade nova. Não de euforia. Flávia desconfiava de euforia. Aprendeu a desconfiar cedo. Era algo mais quieto. A leveza específica de quem deixou de gastar energia esperando pelo pior. E de repente tem essa energia disponível para outras coisas. Para notar o café passado certo de manhã. Para rir sem calcular o volume. Para responder mensagem de colega sem verificar se existia uma armadilha dentro da pergunta. Para chegar no trabalho na segunda-feira e sentir que o fim de semana foi suficiente. Na empresa, a relação entre eles era a mesma de sempre na aparência. Ela entregava relatórios, ele respondia de forma direta. Nenhum dos dois tratava o espaço de trabalho como lugar de intimidade. Mas detalhes apareciam para quem prestava atenção. O café que aparecia na mesa dela, sem que ela pedisse, sempre no ponto certo. A forma como ele pausava por um segundo quando ela entrava na sala, antes de começar a falar sobre o assunto do dia. O modo como os olhos dela iam para a porta quando ouviam o passo dele no corredor.
Numa quinta-feira de noite, Flávia estava na casa de Gustavo. Já era tarde. Eles tinham jantado, tinham ficado na sala conversando, e a conversa foi tomando aquele rumo que as conversas tomam quando duas pessoas estão suficientemente confortáveis uma com a outra para deixar de ir a lugar algum e ficar simplesmente onde estão. Fala uma coisa que você não falou para ninguém, ele disse em determinado momento. Ela ficou olhando para ele. Por que você pergunta isso? Curiosidade. Que tipo de curiosidade? Do tipo que quer conhecer o que não aparece na superfície. Ela ficou quieta por um segundo. Tenho medo de ser feliz, disse ela por fim. De verdade feliz. Não aliviada. Não em paz. Feliz mesmo. Por quê? Porque as últimas vezes que achei que estava me custou caro. Gustavo ficou com aquilo. E agora? Disse ele. Ela ficou olhando para ele. Agora estou tentando aprender a confiar no que sinto, respondeu ela, sem ficar esperando o custo. Como está indo? Ela respirou. Melhor, disse ela. Com você, melhor. O silêncio que veio depois era diferente do tipo que constrange. Era do tipo que confirma. Gustavo se levantou da poltrona. Foi até o sofá onde ela estava sentada. Sentou ao lado dela. A distância entre eles era de um gesto. Você sabe o que eu sinto, disse ele. Não era pergunta. Sei, ela respondeu. Diz. Ela ficou olhando para ele por um segundo. Você me vê, disse ela, simples. Não a situação. Não a mulher que precisava de ajuda. Me vê. Ele ficou com aquilo. E você, disse ele. O que você sente? Ela colocou a mão no rosto dele. Como ele sempre fazia com ela, com aquele cuidado que não pede nada. Sinto que com você eu não preciso calcular o que sou, respondeu ela, que posso ser o tamanho que sou, sem diminuir. O beijo que veio depois foi diferente dos anteriores, não pela intensidade, pela completude, sem o peso de situação, sem o que tinha de fora interferindo no que estava dentro. Quando se afastaram, ele ficou olhando para ela por um longo momento. Fica, disse ele. Ela entendeu o que era o convite. E ficou. Dentro do quarto, o tempo tinha outra textura. Sem pressa, sem urgência, sem nenhum dos elementos que ela aprendeu a associar com intimidade. O controle disfarçado de desejo, a pressão que chegava antes de qualquer escolha. Gustavo foi o mesmo de sempre. Presente, atento, com aquele cuidado que era a forma dele de fazer tudo. Cada gesto no ritmo dela, cada espaço preservado até que ela fizesse a escolha de preencher. Pela primeira vez em muito tempo, em tempo que ela não saberia contar, Flávia se sentiu completamente segura dentro de um quarto. Não segura no sentido de ausência de ameaça. Segura no sentido de presença de alguém que havia de verdade. Não como responsabilidade, não como alguém que precisava ser corrigida ou moldada ou reduzida, como ela, inteira. Na manhã seguinte, ela acordou com a luz da manhã chegando pela janela. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto, com aquela leveza específica de quem dormiu de verdade, não o sono de quem cansa, mas o de quem descansa. Gustavo estava de pé na cozinha quando ela chegou. Café passando, 2 copos na bancada. Perfeito. Mantive tudo intacto e só inseri o que você pediu, no mesmo estilo. Ele a ouviu chegar e virou. Os olhos deles se encontraram. Nenhum dos dois disse nada por um segundo. Bom dia, ela disse por fim. Bom dia, ele respondeu. Ela foi até a bancada. Ficou ao lado dele. Ele encheu os 2 copos. Os olhos dele desceram por um instante, a camisa dele nela, enorme, caindo pelos ombros. Ele se aproximou, sem pressa. Parou perto o suficiente para sentir o cheiro dos cabelos dela. Inspirou baixo. Você está linda, vestida assim, disse, a voz mais grave. Flávia prendeu a respiração, ficou imóvel, o coração acelerando sem controle. E ficaram assim,
Lado a lado, os copos de café na mão, a cidade lá fora ainda acordando, com aquela qualidade de manhã que só existe quando você está exatamente onde deveria estar. Obrigada, disse ela depois de um momento. Ele a olhou de lado. Por quê? Por ter esperado o tempo certo. Gustavo ficou quieto por um segundo. Não foi altruísmo, disse ele. O que foi? Necessidade, respondeu com aquela objetividade que era o jeito dele de dizer as coisas mais verdadeiras. Eu também precisava que fosse no tempo certo. Ela ficou com aquilo. Por que você precisava? Ele a olhou. Porque se tivesse acontecido antes, você ainda estaria carregando o outro, disse. E eu queria você inteira para mim. Não metade. Flávia ficou olhando para ele por um longo momento. Depois tomou um gole de café, do tipo que está exatamente no ponto. A semana que se seguiu foi diferente das anteriores de formas que Flávia ainda estava aprendendo a reconhecer. Não existia uma mudança óbvia. O trabalho seguia igual, a rotina seguia igual, o mundo lá fora não sabia de nada. Mas, por dentro, alguma coisa foi reorganizando o espaço. Do jeito que reorganiza quando você para de segurar algo e descobre que as mãos ficam livres para outras coisas. Ela ria mais fácil. Não o riso calculado de antes, aquele que ela soltava no tamanho certo para não chamar atenção demais. O outro. O que vinha de dentro do corpo, que saía antes de ela decidir se ia deixar, que ficava no rosto por mais tempo do que ela planejava. Cláudia, uma colega do trabalho, notou. Você está diferente, disse numa manhã, com aquela objetividade que era o jeito dela de observar sem invadir. Diferente como? Menos ocupada por dentro, respondeu Cláudia. Como se você tivesse liberado espaço para existir. Flávia ficou com aquilo. Era a melhor descrição que ela poderia ter dado e não conseguiria dar sozinha. Liberado espaço para existir. Era exatamente isso. Com Gustavo, os fins de semana foram tomando forma própria. Não de forma planejada, de forma orgânica, do jeito que as rotinas se instalam quando duas pessoas são consistentes uma com a outra. O sábado virou o dia de almoço na casa dele. O domingo às vezes virava passeio, às vezes não virava nada, e o nada de domingo com ele tinha uma qualidade específica que ela começou a guardar como coisa boa. Naquela época do ano, a cidade tinha um calor que tornava qualquer ambiente fechado sufocante depois das 3 da tarde. Num domingo, os dois foram para um parque que ele conhecia, com árvores antigas, banco de madeira debaixo da sombra, o tipo de lugar que sobreviveu ao crescimento da cidade, envolta por alguma teimosia específica. Ficaram sentados por quase 2 horas, sem agenda, ela com um livro que não conseguia ler porque o ambiente era mais interessante que a ficção. Ele com o celular que ele abria, verificava alguma coisa rápida e guardava de novo, o único sinal de que o trabalho nunca saía completamente. Você consegue desligar algum dia? Ela disse, numa das vezes. Defina desligar. Ficar sem verificar o celular por mais de 20 minutos. Não. Direto. Mas consigo ficar presente mesmo verificando. São coisas diferentes. São, concordou ele. Uma eu faço, a outra não. Ela ficou olhando para ele. Você não se preocupa com isso? Com o quê? Com não conseguir desligar. Ele pensou por um segundo. Eu me preocupei durante muito tempo, disse. Depois aprendi que tem coisas que você não muda, só aceita e encontra forma de viver com elas. Isso é sabedoria ou resignação? Ele ficou quieto por um momento. Depende do dia, respondeu. Ela gostou daquela resposta. Era honesta de um jeito que não tentava ser bonito. E hoje, disse ela. Hoje é sabedoria, ele respondeu, com um canto da boca subindo levemente. Porque você está aqui.
Ela desviou o olhar para as árvores, com o rosto levemente quente. E o livro que ela não conseguia ler ficou no colo por mais alguns minutos, enquanto ela tentava parecer que não estava sorrindo. Não conseguiu. Numa tarde de quarta-feira, ela chegou ao trabalho com um hematoma no pulso, não de Rafael. Aquilo já era passado, era processo, era arquivo. Era de uma queda boba num degrau molhado na entrada do prédio dela, que ela descobriu tarde demais que precisava de fita antiderrapante. Mas Gustavo viu quando ela entrou na sala com o relatório. Parou, os olhos foram para o pulso. O que aconteceu? Eu caí, ela disse, antes que a expressão dele pudesse ir a um lugar ruim. Degrau molhado. Foi ontem de manhã. Ele ficou parado por um segundo. Ela percebeu o que estava acontecendo por baixo da expressão dele. A memória que chegava antes que ele pudesse escolher não deixar chegar. Gustavo. Ele levantou os olhos. Não foi ele, ela disse com firmeza calma. Nunca mais vai ser ele. Ele respirou. Eu sei, disse ele. Só demorei um segundo. Eu sei que você sabe. Ela deu um passo na direção dele. E eu sei que vai demorar um segundo às vezes. Pode demorar. Ele ficou olhando para ela. Algo naquela cena, ela dando permissão para ele ter a memória sem pressa, sem exigir que ele resolvesse mais rápido, que era diferente de tudo que ele esperava. Ele estendeu a mão. Segurou o pulso dela com cuidado. Não para verificar, mas para estar presente no lugar onde a memória chegou, e deu um beijo demorado no local que estava férreo. E Flávia deixou. Obrigado, disse ele por fim. Por quê? Por entender o que estava acontecendo sem eu precisar explicar. Ela ficou com aquilo por um segundo. Você me ensinou isso, disse ela. Sem precisar explicar também. Ele soltou o pulso e voltou para os documentos. Mas a tarde inteira carregou aquele momento dentro dela, a forma como os dois aprendiam a lidar com as memórias um do outro. Com calma, com paciência que não era resignação, era escolha, de ficar, de entender, de continuar. Era isso que os dois estavam construindo. Não com declaração, não com promessa, mas com cada manhã que acordavam e escolhiam de novo. Com cada silêncio que não precisava ser preenchido. Com cada vez que um olhava para o outro e não precisava explicar o que estava sentindo, porque o outro já sabia. Era isso, e era suficiente. O tempo passou do jeito que passa quando você para de contar os dias ruins. Não em bloco. Dia por dia, semana por semana, com aquela consistência que só aparece quando as coisas são reais. Flávia e Gustavo foram construindo algo que não precisava de nome para existir, mas que tinha forma, tinha peso, tinha a solidez específica do que foi erguido devagar. 3 meses depois da primeira noite, ela estava de mudança, não por pressão. Ele não pressionar era uma das coisas que ela mais respeitava nele. Foi uma decisão dela, tomada numa manhã, enquanto olhava para o apartamento pequeno que era bom, mas que não era onde ela queria estar. Ligou para ele com a simplicidade de quem já decidiu e só precisa dizer em voz alta: eu quero me mudar para sua casa. Ele ficou quieto por um segundo. Seria ótimo, disse ele. Só isso? O que mais você quer que eu diga? Sei lá, uma reação. Estou feliz, disse ele com aquela voz direta que não performava nada. É isso. Ela ficou com aquilo. É o suficiente, disse ela. A mudança foi simples, porque ela não tinha muita coisa. A vida que você começa do zero é leve por necessidade, e leveza, ela aprendeu, nem sempre é perda. Gustavo reorganizou o quarto de hóspedes para virar espaço de trabalho dela, sem perguntar, sem fazer cerimônia. Só arrumou. E quando ela chegou com as caixas, o espaço estava pronto. Ela ficou parada na porta do quarto por um segundo. Você preparou isso. Você ia precisar de um lugar para trabalhar quando ficasse em casa. Você pensou nisso antes de eu pedir.
Você não pede as coisas que precisa, disse ele, com aquela objetividade que não era crítica, era observação. Então eu tento pensar antes. Ela ficou olhando para ele, e então foi até ele, encostou a testa no ombro dele sem dizer nada. Ele colocou a mão nas costas dela, e ficaram assim, no corredor da casa que agora era de dois. A vida que estava sendo construída ao redor deles, silenciosamente, sem cerimônia, com a consistência das coisas que duram porque foram feitas certo. Na empresa, a situação foi tratada com a transparência que Gustavo considerava necessária. Ele comunicou ao RH e ao conselho de forma direta. Estavam em relacionamento, a avaliação profissional dela seria conduzida por outro gestor. Qualquer decisão que afetasse a carreira dela não passaria por ele. Flávia ficou sabendo pelo e-mail do RH. E no corredor, sem que ninguém visse, ela sorriu para o próprio chão. Você já encontrou alguém que faz as coisas do jeito certo, mesmo quando seria mais fácil fazer do jeito conveniente. E entendeu que era exatamente disso que você precisava? O processo judicial avançou ao longo dos meses. Rafael foi indiciado formalmente por lesão corporal e ameaça. Com o histórico que Flávia documentou, com o relatório da empresa, com o depoimento dela e de colegas que presenciaram diferentes episódios, o caso foi sólido o suficiente para que o promotor pedisse mais do que o mínimo. Ela acompanhou cada etapa, não com obsessão, com atenção. A diferença era que ela não vivia mais dentro do processo. Ela via o processo de fora, como parte de algo que estava sendo resolvido, não como algo que ainda estava acontecendo com ela. Numa tarde de sábado, eles estavam no parque onde tinham ido da primeira vez, o das árvores antigas, o banco de madeira embaixo da sombra. Flávia estava com um caderno no colo, tentando organizar anotações de uma matéria que a desafiava mais do que esperava. Gustavo estava ao lado com aquele silêncio de sempre. Em determinado momento, ela largou o caderno. Ficou olhando para as árvores. Você sabe o que eu pensei naquele dia? Disse ela. Qual dia? O primeiro dia que eu entrei na sua sala com um relatório. Uma pausa. Antes de tudo, o que você pensou? Que você era o tipo de homem que nunca ia me notar, disse ela, com aquela honestidade direta que se tornou a forma dela falar com ele. Não de forma ruim, só achei que eu era invisível para você. Gustavo ficou quieto por um segundo. Você era a única pessoa no andar que olhava diretamente para mim, disse ele. Todo mundo olhava para você. Todo mundo olhava para o CEO, corrigiu ele. Você olhava para mim. Ela ficou com aquilo. É diferente, disse ela. É completamente diferente. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois pegou a mão dele com aquela naturalidade que se instalou entre os dois, sem avisar, sem pedir, como as coisas que ficam quando são certas. E ficaram assim, no banco de madeira embaixo da sombra, com a cidade ao redor fazendo barulho suficiente para lembrar que existia, sem precisar de mais nada do que aquilo. Numa manhã de domingo, mais tarde naquele ano, Gustavo acordou e foi para a cozinha. Flávia estava sentada na mesa com o caderno aberto e o café esfriando ao lado. O sinal de que estava estudando de verdade, porque quando ela estudava de verdade, esquecia de beber o café. Ele encheu a xícara dela de novo, sem comentar. Ela levantou os olhos. Você faz isso sempre, disse ela. O café? Fica atento sem fazer barulho sobre isso. Ele ficou olhando para ela por um segundo. É como funciono, disse ele simples. Ela fechou o caderno e ficou olhando para ele, com aquela expressão que ele aprendeu a reconhecer como o jeito dela de dizer alguma coisa importante sem ter encontrado ainda as palavras. Esperou. Eu estava pensando, disse ela por fim, no quanto eu cheguei aqui com nada. Você chegou com tudo o que importava, disse ele. O que importava? Você mesma, respondeu ele direto. O resto é circunstância. Ela ficou com aquilo por um momento. Depois se levantou da cadeira, foi até ele e o abraçou.
Não o abraço de quem está agradecendo ou de quem está pedindo alguma coisa. O abraço de quem chegou num lugar e não quer mais sair. Ele colocou os braços ao redor dela com aquela firmeza de sempre e ficaram assim na cozinha, com o café esfriando de novo e o domingo chegando pela janela. Com a vida que os dois construíram ao redor, devagar, sem pressa, um dia de cada vez. Real, do começo ao fim. Você acompanhou uma história que não era só sobre amor. Era sobre o que acontece depois. Depois do medo, depois do ciclo. Depois da primeira vez que alguém olha para você e enxerga o que está acontecendo de verdade. Talvez você conheça alguma parte dessa história. Talvez você já tenha sorrido com um sorriso que não chega aos olhos. Talvez você já tenha recebido flores que chegaram depois de um hematoma e tentado acreditar que o gesto apagava o que veio antes. Ou talvez você seja o Gustavo dessa história. Alguém que viu e não ficou quieto. Que escolheu agir mesmo quando seria mais fácil olhar para o lado. De qualquer forma, essa história também é sobre você. Sobre o que acontece quando alguém decide não ser mais invisível para o próprio sofrimento. E sobre o que pode aparecer quando aparece alguém que enxerga. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amar de verdade não é gritar o quanto ama. É fazer dia a dia tudo aquilo que prova. A história de Gustavo e Flávia fala sobre a coragem de sair do ciclo e confiar de novo. E sobre o homem que reconheceu a dor dela porque carregava a própria. E que por isso soube exatamente como ficar. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Gustavo e Flávia continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.